Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Com a 1xBet você consegue ganhar dinheiro e se divertir, sim, se divertir porque não é um meio de vida, mas você ganha uma grana se você apostar bem. Aqui embaixo, no primeiro comentário, você vai ter um link. O link vai ser possível você fazer o seu cadastro. E aí você fazendo o seu cadastro, colocando todos os seus dados, você vai poder jogar. E em tendo condição de jogar, você usa a palavra AV+. É isso aí, simples, né? AV+, e você vai conseguir fazer a sua aposta dobrar. Você colocou R$ 50, vai para 100. Colocou 100, vai para 200. E aí, amigo, você se diverte, escolhe o melhor jogo, vê o cardápio, a 1xBet abre para tudo, campeonatos pelo Brasil, em todas as divisões, campeonatos pelo mundo, olha só que maravilha, outros esportes, e você deita e rola e faz a sua aposta. E a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria. 1xBet, parceira também aqui do canal Ave Mais. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dar uma explicação do porquê dessa nova cara que a gente está dando aqui. Gente, é muito por conta da necessidade que nós temos de trazer um bom trabalho para você. Uma qualidade de imagem, de som, melhorar, investir, buscar dar a você, assinante, que já está indo aqui no Ave Mais há quase 3 anos e na plataforma há quase 4 anos do Atenção Vascaínos, um carinho especial. A gente faz um trabalho muito árduo, muito duro, cada um dentro das suas condições, seja fazendo através do seu celular, através do seu laptop, ou enfim, através de uma câmera, mas sempre fazendo a coisa na raça, na vontade, na disposição. Eu resolvi também fazer alguma coisa que pudesse ser melhor, dar mais condição para que você tenha um conteúdo de melhor qualidade. Eu sempre fui muito claro que, para mim, o que vale é o que a gente fala. É claro que se você tiver uma imagem melhor, tiver um som melhor, tudo isso faz muita diferença. E isso é um respeito, é claro. Mas se a gente também tem um som melhor, se a gente tem uma qualidade de imagem melhor e não dá um bom conteúdo, o que adianta? Né? É um presente frágil, mas numa embalagem bonita. Eu sempre procurei fazer os dois. Ter uma embalagem bonita, mas o que vale é o interno, é o conteúdo. Mas se a gente pode juntar as duas coisas, é um prazer, por isso que a gente está aqui com uma imagem melhor, com um microfone, um som melhor, e assim vai ser de minha parte, e também a gente vai apostar aí nos companheiros para que a gente possa ter essa qualidade de trabalho, que para nós é muito fundamental. Dito isso, espero que gostem, espero que achem isso importante. Eu vou àquilo que para mim é o mais importante, é o conteúdo. E hoje eu queria fazer esse acorda para falar de um jogador, Nenê, a quem eu quero prestar uma homenagem. Nenê é um jogador que, assim como muitos que eu vi jogar, nunca foi protagonista mesmo com o futebol que ele tem numa seleção brasileira. Eu me lembro muito do Alex, o grande Alex, jogador que foi campeoníssimo no Palmeiras, foi campeoníssimo no Cruzeiro. Do Djalminha, jogador que foi criado na base do Flamengo, mas que brilhou também no Palmeiras. É ídolo na Espanha, jogado no La Coruña durante alguns anos e brilhou demais. Mas são jogadores que tiveram competições, disputaram, chegaram a jogar aí campeonatos como Copa América, chegaram até a jogar também eliminatórias, mas, por exemplo, nunca foram a um Mundial. O Nenê, nem isso. O Nenê, estranhamente, e é algo que eu gostaria muito de saber, nunca teve uma grande oportunidade em seleção. E olha que eu me lembro do Nenê, do início de carreira dele, no Paulista de Jundiaí, pelo lado esquerdo, jogava ali como um ponta agudo, muito parecido com o que a gente esperava ser o Gabriel Peck. O Nenê era um jogador de muita versatilidade, um jogador muito agudo, perigoso, que sempre bateu muito bem na bola e que conseguiu se adaptar a um futebol também jogando por dentro, pela meia. E é um jogador que, aqui no Brasil, jogou em alguns clubes, mas teve seu nome mais reconhecido quando foi para a França.
E talvez seja isso que tenha tirado o Nenê um pouco do caminho de ser um jogador de seleção. Deu uma subida. Depois foi lá para o Catar, jogou no mundo árabe, ganhou seu dinheiro, fez sua vida, é uma escolha que ele teve na vida. Mas é triste, porque o Nenê é um jogador que merecia, pelo talento que ele tem, de repente conseguir brilhar mais, conseguir ter mais força dentro de uma seleção, dentro de um, não sei, eu acho que poderia ter tido mais sucesso naquilo que ele despendeu na carreira, né? Porque é um jogador diferente, é um jogador que tem uma qualidade enorme, mas que talvez não tenha nunca chamado tanto atenção, né? Talvez não tenha sido um jogador que tenha se dado o devido carinho pelo que ele representa. Nenê é um jogador que chega e junta a sua história ao Vasco ali por volta de 2015, num momento difícil, no meio de um início de século complicado para o Vasco. O Vasco, a partir de 2000, virou muito mais coadjuvante do que protagonista. E o Nenê chega em 2015 num momento complicado, no momento em que ele mostrava a importância dele para um time que estava brigando para não cair. E assim ele chegou, convidado que foi pelo então presidente Eurico Miranda, mas não foi longe, não conseguiu trazer, digamos assim, grandes protagonismos, porque o time acabou caindo em 2015. Veio 2016, ele foi artífice do time que foi campeão carioca, que já fora em 2015 e que volta a ser em 2016, e também foi muito importante no acesso do Vasco de 16 para 17. Em 17 ele permanece, mas aí tem as suas rusgas, já meio dono, tem uma briga com o técnico Milton Mendes, volta, e é importante demais no time que consegue a classificação para a Copa Libertadores da América, já no comando do Zé Ricardo. Mas percebam que o Nenê no Vasco sempre esteve na podre, nunca esteve na boa, nunca esteve em momentos bons, com times competitivos. Teve aquele time mais veterano de 2016, que foi um time que conseguiu marcas interessantes, ficou um tempo sem perder para o Flamengo, ficou 35 jogos sem perder no comando do Jorginho, mas nunca o protagonismo de brigar por um título, de ser semifinalista de uma Libertadores, chegar a uma final de Copa do Brasil, brigar num Campeonato Brasileiro. O Nenê sempre esteve na podre no Vasco. Mas eu acho que o torcedor do Vasco, que está vendo o Nenê aí pelos últimos momentos da carreira dele, deve sim reverenciá-lo. Eu não acho que Nenê seja o protagonista que muita gente pinta. Por exemplo, eu fiz uma crítica a ele aqui, não a ele, a quem o escolheu como um jogador que mereça estar na calçada da fama no Maracanã. Nenê não tem toda essa força. Recentemente, Sebastião Abreu, o Louco Abreu, ex-jogador do Botafogo, foi lá e colocou os pés na calçada da fama. Louco jogou 2 anos e meio no Botafogo, mas foi muito emblemático. Ganhou um título no Maracanã, conseguiu fazer grandes jogos, mas muito mais no Engenhão. Mas é claro que pelo simbolismo desses jogadores, o Maracanã faz isso. O Maracanã ele abre esse espaço. Acho meritório, apesar de não concordar explicitamente. Mas acho que Nenê é um jogador diferente, emblemático. E é um cara que eu gostaria muito de fazer uma reverência a ele hoje, uma homenagem a ele hoje, por um simples aspecto. O fato dele aceitar um desafio agora, aos 40 anos de idade, como foi no ano passado, para vir para cá e jogar. Tentar salvar o Vasco de uma tragédia do ano passado, e assim é o Nenê, sempre na tragédia, sempre na dificuldade, tá apertado, chama o Nenê. E eu acho isso uma maldade, porque ele é um jogador de muito talento, muita qualidade, que o mundo meio que esqueceu por conta de ser um jogador que nunca foi uma seleção brasileira, mas tenho certeza que pelo jeito dele, pela maneira dele ser, ele é um cara feliz. Ele é um cara que vai agradecer muito ao futebol por tudo que o futebol deu a ele. Mas juro que me dá um pouco de dor, porque, vamos lá, o Vasco sobe,
Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Vasco vai ser um dos 4. E Nenê vai ser muito importante, talvez, mais uma vez, não jogando entre todos os titulares nos 8 jogos seguidos, por um aspecto que pesa em tudo isso. É um cara veterano, é um cara de 41 anos de idade. E não há como, gente, que você possa dar mais aquilo que Deus não pode lhe dar também, que é uma longevidade. Hoje, é claro, o atleta de futebol ele consegue se preservar, ele consegue ter a ciência, consegue ter a medicina, a tecnologia a seu favor para poder preservar mais a sua qualidade. Porém, há a genética, há os desígnios de Deus. Você pesa, você tem um problema que é a sua idade. Você não tem a mesma força, o mesmo arranque, por mais que você queira, por mais que você pense. É aquela história, você pensa, mas as pernas não obedecem. Nenê é um jogador que treina muito, é um jogador que tem que pedir para parar de treinar, mas tem valências interessantes, é magro, é esguio, dificilmente ele se machuca, é um cara que não é preguiçoso, é um cara que se doa em campo, mas é claro que para ele deve ser frustrante, por exemplo, quando pega um volante jovem, marcador, ele não consegue jogar, ele não vai conseguir jogar. E aí que eu digo, o torcedor do Vasco não tem direito de vaiar Nenê. Não tem direito. Nós não temos direito de vaiar o Nenê. Temos que vaiá-lo quando ele pega na primeira rodada do Campeonato Brasileiro a braçadeira e joga no chão. Ali ele foi infantil. Ali ele foi contrário àquilo que um grande jogador pode dar. Um grande jogador tem que dar exemplo. Um jogador que tem o tamanho que ele tem que dar exemplo. E eu vejo o Nenê, nas outras valências, um grande profissional. Um cara que é um exemplo para qualquer jogador. O gesto dele no jogo de sexta, dando ao Raniel a condição de bater um pênalti, foi grande. Apesar de que eu coloco um pouquinho a dúvida. Se o próprio Nenê não disse, será que eu estou bem para bater esse pênalti? Olha a responsabilidade. Ano passado ele teve uma oportunidade lá em São Luís, no jogo com o Sampaio Corrêa, que era emblemático, que o Vasco perdeu com o Sampaio Corrêa com 10 homens, lembra disso? E ele perde o pênalti no final. O goleiro do Sampaio Corrêa foi o herói daquele momento. Mas tudo bem, vamos acreditar também no gesto, porque é até muito da cara do Nenê ser assim. Porque os meninos gostam dele, o técnico Jorginho o elogia muito, mas dá dor, dá pena, porque mais uma vez ele está aí na briga para ajudar o Vasco na podre, não na boa. E ano que vem, se Deus quiser, o Vasco na primeira divisão, com um time mais reforçado, talvez ele não seja o protagonista. Eu, há um ano atrás, fiz um comentário na plataforma e que disse que o Nenê era um tiro no pé. Muita gente não entendeu, muita gente me bateu, muita gente me criticou. E eu continuo com essa afirmação. Nenê é um grande tiro no pé. Mas eu diria, depois de um ano passado, que parece doido o que eu vou dizer, mas é isso. Ele é um bom tiro no pé. Porque é um tiro no pé não por ele, mas pela situação que está aí. O Vasco é um clube refém de um jogador de 40, 41, que numa entrevista diz, eu quero jogar até uma Libertadores aqui, quer dizer, ele quer jogar com 42, 43 anos. Coisa que o futebol moderno não encaixa mais. Mas aí eu quero fazer uma pausa. O futebol moderno não encaixa mais. E aí eu vejo, por exemplo, o Paulo Henrique Ganso jogando no Fluminense. Quem viu o Fla-Flu ontem, eu vi. É um jogador que me lembra muito o Nenê. O Paulo Henrique Ganso é o Nenê do Fluminense. Claro que com algumas características diferentes, tem. O Nenê é um jogador mais agudo, prende mais a bola, mas eu digo porque o Ganso, assim como o Nenê, são jogadores que não competem no físico, não competem na força, não competem no pé de ferro. Competem no talento, no fazer a bola rolar, porque o Ganso faz o Fluminense andar, faz o Fluminense correr. O Nenê, se tivesse um pouco mais de, digamos assim, de casca, porque o Ganso é um pouco ainda mais forte do que ele, o Nenê poderia jogar, como o Fernando Diniz conseguiu no ano passado, e muita gente criticou a gente aqui, para o Marquinhos Gabriel. Olha só como é que o Marquinhos Gabriel subiu de produção, gente. Ele jogou ano passado no Vasco, não ficou, na minha opinião, injustamente. Foi dos melhores jogadores jogando como segundo volante. E qual foi a minha surpresa que ontem, depois de vê-lo no Criciúma,
vejo de manhã o Marquinhos Gabriel vestindo a camisa do Goiás e fazendo a função que o Diniz deu a ele no ano passado. Ele se reinventou, ele se reaproximou do futebol. Ele voltou a ser um jogador importante, claro que não é um craque, mas é um jogador importante tático, porque o Marquinhos Gabriel é um jogador que também não tem grande intensidade física, mas tem intensidade técnica, é um jogador de boa técnica, isso ninguém pode negar. Então, se o Nenê talvez fosse um pouquinho mais jovem, quem sabe o Nenê não pudesse ser o nosso Ganso, que domina a bola e toca, dá uma balançada, desarruma a defesa e mete uma bola. É um jogador de muito talento, um jogador de muita qualidade. E eu vejo, nesse caso, o Nenê com essa condição. Seria muito bom? Seria, mas eu acho que não vai acontecer. Ganso é mais novo, Ganso tem mais saúde física para aguentar, não que o Nenê não tenha, mas o Nenê talvez ele queira dar mais, porque é aquela história de você fazer algo aos 40 que você acha que com 20 você fazia, vai fazer aos 40. A tua cabeça pensa assim. Mas não chega e não adianta. Faça um teste. Veja se hoje você faz coisas que você fazia 10 anos atrás. Você não faz. É óbvio, é normal isso, é absolutamente normal. Eu vou confessar aqui, na sexta-feira passada a gente fez um AVCast com o Zinho, e o Zinho confidenciou a mim, ao Bismarck, antes do papo rolar, que ele tinha uma frustração, uma chateação, porque ele disse, olha, nunca mais joguei bola, porque ele jogava as peladas dele, mas sempre queria jogar pensando em 20 anos de idade, naquele Zinho agudo, rápido, dinâmico do meio de campo. Mas aí ele começou a sentir algumas dores, o quadril, e ele falava, poxa, mas eu tô novo ainda. E o médico falou para ele, você tem um problema sério, o seu fêmur não tem mais cartilagem, tá direto. Então você tem um problema. E ele perguntou, doutor, mas isso me impede o quê? Ele falou, de nada. Você vai poder correr, vai poder fazer suas coisas, mas você não vai poder jogar a pelada que você gosta de jogar na intensidade que você acha que pode jogar. São os caminhos de uma idade, de um ocaso, da genética que eu tanto estou falando. Então essas situações pesam no caso do Nenê, que deve ter dores, deve ter problema de quadril, deve ter problema muscular, mas ele se cuida, ele é um cara, como eu disse, magrinho, esguio, e que pode chegar. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que eu acho que a gente tem que prestar uma homenagem ao Nenê, que é um grande profissional e é um cara que a gente está discutindo hoje se deve poupar no jogo de quarta-feira. Para você ver o protagonismo ainda de um cara de 41 anos, porque aos 41 anos ele poderia estar roubando, ele poderia não estar jogando mais, mas está, e sendo importante. Ele é dinâmico, ele corre o campo todo? Até corre, marca, luta. Ele era o cara da sobra no gol do Grêmio, no segundo gol. Ele saiu que nem um louco atrás do Biel. Claro que não vai chegar. Talvez nem se tivesse com 25, 24 anos chegasse, porque o Biel corre muito. Mas o Nenê é um cara que se entrega, que tem uma condição aeróbica boa, é um cara que corre muito, que tem muita força física nessa questão de entrega de gás, de oxigênio. Porém, tem sido muito importante na bola parada, na experiência, em prender a bola, em sofrer uma falta, em trazer a tranquilidade para os jovens, em se juntar, em dar uma bola para o Raniel bater um pênalti. E esse jogador é um jogador muito importante. E eu estou falando isso aqui porque eu acho que ele vai ser o líder do acesso do Vasco. Ele vai ser muito importante. O final do ano passado, quando ele encerrou chorando, dizendo que queria ficar no Vasco, eu acho que foram 3 coisas que pesaram. Primeiro, porque ele queria ficar no Vasco porque ia se sentir em baixa. Afinal, poxa, é a segunda vez que eu sou rebaixado com o Vasco. Eu quero dar uma alegria a esse torcedor. Terceiro, porque ele sabe também que o mercado não ia abrir para ele com 40 anos. E ele gosta do Vasco. O Vasco abre as portas para ele. E terceiro, porque ele ama o futebol. Ele gosta do futebol. E eu acho que um cara desse precisa ser muito valorizado. Eu acho que o próprio Nenê vai sentir o momento em que não dá mais. Mas ele está se cuidando. E eu fico numa dúvida. Será que o Nenê para o ano que vem seria importante? Será que o Nenê, numa composição de um time novo, competitivo, ficar ali, eventualmente entrar, jogar um jogo ou outro, estar em algumas partidas mais importantes, comandar do banco como ele tem comandado, como pediu o torcedor sexta-feira para baixar a bola, não fazer tanta força de vaiar os jogadores que estavam em campo? Será que não é importante ter um jogador desse para o ano que vem? Eu me discuto. Eu estou me colocando aqui com o coração aberto para discutir isso, porque eu era contrário. Eu achava que não valia a pena, porque eu acho que um jogador de 41 anos, volta dizendo, para 42, o Vasco não pode ser refém. Mas acho que ano que vem vai mudar.
O Vasco não será refém do Nenê, não vai ser. O Nenê vai ter um papel muito importante, mas outros também serão atores principais nesse filme. Virão novos jogadores, virão jogadores mais jovens que talvez, como no caso do Ganso, conseguem dar ao Fluminense a zona de conforto que o Ganso tem de jogar o belo futebol, ou pelo menos que enche os olhos, mas que é um jogador que, como o Nenê, dificilmente vai para uma seleção, jogou rapidamente com o Dung e depois não teve mais chance. E aí, a gente fica triste? Fica, porque eu acho o Paulo Henrique Ganso um grande jogador. Mas o Nenê pode, de repente, ser importante nessa reta final e vai ser. E quem sabe para o ano que vem ele não seja importante no grupo. E talvez numa transição para ser um grande diretor. Tô querendo te aposentar não, tá, Nenê? Apenas estou dizendo o que eu acho, porque acho que você é um jogador muito especial, muito diferente e que merece uma reverência. Quero aqui fazer esse registro, essa homenagem a esse jogador que só esteve no Vasco na podre, mas que aprendeu a gostar de um clube por onde ele nunca passou, mas porque o Vasco abraça muito jogadores assim e também reconhece muito o esforço daqueles que fazem alguma coisa pelo Vasco. Continuo dizendo, é um tiro no pé, não por ele, muito pela situação, mas começo a repensar se pro ano que vem esse tiro não vai no pé. Talvez ele seja importante, sim, num elenco mais competitivo. Para resumir um pouquinho, o que eu acho o Nenê não pode ser o melhor jogador no time, mas ele o é porque os demais nunca foram. Talvez ano que vem, com mais investimento, com um time mais competitivo, ele seja importante no alavancar desse time mais novo, sendo importante na composição, estando nos bastidores e, é claro, colaborando dentro de campo, como o ótimo profissional que ele é. Mas a gente não vai precisar do Nenê todo jogo, toda hora. A gente não vai precisar poupá-lo do jogo de quarta-feira, porque é importante que ele esteja em campo contra o Londrina. De repente, ele não vai precisar ter toda essa responsabilidade. E acho que isso a gente precisa pensar um pouquinho, porque o Nenê é um cara que merece o aplauso nosso, pelo talento que ele tem, pela entrega que ele dá e pelo respeito, acima de tudo, que ele tem pelo torcedor do Vasco e pela instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Que seja feita a melhor escolha, se o Nenê jogar na quarta-feira, que ele jogue. Se tiver que cavar, ou então se tomar um cartão, deixa rolar. Poderia ter cavado no jogo contra o Náutico, não cavou. Mas se o Jorginho quiser poupá-lo, porque ele rendeu melhor contra o Grêmio, rendeu melhor contra o Náutico, depois que deu uma paradinha, depois que deu uma segurada, é normal talvez não jogar contra o Cruzeiro para pegar o Londrina, segurar um pouquinho mais, depois pega o Sport Recife. Quem sabe? São partidas importantes para o Vasco e o Vasco precisa ter cabeça. E isso eu acho que o Jorginho tem, acho não, tenho certeza que o Jorginho tem e vai conseguir domar essa fera, que é uma fera para muitos indomável, porque ele quer treinar, ele quer jogar todas, mas não pode ser assim. Nenê, queria fazer esse Acorda de hoje em sua homenagem, agradecer a você que abraçou o Vasco em momentos difíceis, abraçou o Vasco em momentos complicados, nunca fugiu do pau, sempre esteve à disposição e mesmo aos 41 anos de idade mostra maturidade e mostra, acima de tudo, dignidade para jogar, porque tem muita gente que tem 40, 41, que ainda joga e que passa vergonha. Você não, você está fazendo muito bonito e por isso, daqui a minha homenagem. Grande abraço a todos. Curta daqui a pouco o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E à noite a gente vai estar na nossa tradicional live lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma.